O presidente Lula, os chefes de primeiro escalão do governo e os líderes petistas no Congresso deram 175 entrevistas exclusivas ao Grupo Globo em 2025. O conglomerado de mídia superou veículos como CNN, SBT, Record e Band. O levantamento foi feito pelo site Poder 360 de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025. A pesquisa teve como base nas agendas de compromissos publicadas pelos ministérios e na divulgação das entrevistas pela mídia. São consideradas exclusivas as vezes em que a autoridade falou a apenas um veículo de comunicação. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lidera em entrevistas dadas à Globo com 12 exclusivas. Agora sim, Josi, quero saber a tua avaliação, porque qual que é o efeito político, de se dar tanto espaço a um só conglomerado, a um só grupo de mídia? A gente vê uma grande diferença pelo levantamento do poder. Não à toa, Tawane, que foi o grupo de mídia que mais recebeu verbas, quando você entra lá no próprio portal da transparência, e que eu, Josiane, chamo de mídia assessora, porque é o grupo que mais faz militância pró-governo, Ultimamente, quando a gente tem visto aí as denúncias, principalmente críticas ao STF, principalmente em relação ao caso Master, a gente está até olhando assim de forma esquisita, O que está acontecendo? Mas isso é natural para uma emissora que recebe aí a maior quantidade de verbas publicitárias do atual governo, Sendo que na gestão passada essas verbas foram totalmente reduzidas. E o mais engraçado é que todas essas entrevistas, comentários e falas nunca foram realmente com uma preocupação em relação ao Brasil, em relação a projetos. Primeiro, até linkando com o comentário anterior de Lula, onde toda vez, seja ele em palanque, seja em entrevista, seja em publicação, o assunto é Bolsonaro. Incrível! O cara já está fora do governo há mais de 3 anos, está preso, mas não tem um dia sequer que o PT e a esquerda não colocam o nome de Bolsonaro na boca, e juntamente com essa mídia fica muito fácil culpar ele por tudo. É aumento de imposto, culpa do Bolsonaro. É déficit público, culpa do Bolsonaro. Tudo passa a ser culpa dele nesses 3 anos. Então, assim, claro que há favorecimento onde o assunto acaba sendo essa pauta da oposição, Já que eles não têm nada além disso para contar e para colocar de projeto no longo prazo. Se esse tipo de informação não fosse doutrinadora, manipulativa, populista, a gente não acharia até tão estranho assim, mas tudo fica nítido que há aí um propósito maior que a manipulação da massa. Fabi Barroso, o seu comentário. É muito difícil divergir do que a Josi falou aqui, porque é exatamente isso. A gente precisa fazer essa equivalência de quanto essa mídia especificamente recebeu da SECOM, quanto foi gasto. Então, assim, realmente não tem o que mostrar de bom o governo Lula fez, e você tem realmente então só esse jogo de nós contra eles. Aliás, típico da esquerda, que lá atrás tinha burgueses e operários e assim foi, ao longo da história sempre dividindo. E hoje continua, eles reclamam da polarização, mas eles investem na polarização dinheiro, e dinheiro público, porque tudo que a gente assiste com a Rede Globo, aí, que ficou em primeiro lugar, o Grupo Globo de entrevistas, você vê uma torcida, um favorecimento. Eu até, a pergunta em relação ao Banco Master, que a Josi mencionou, que falou assim, a gente fica olhando estranho porque a gente está vendo finalmente algum tipo de crítica, algum tipo de levantamento de isso está certo. Eu me pergunto se agora favorece o Lula, a quem ele serve, ir contra determinados ministros, por conta de uma agenda que só eles sabem. Então, tudo está ligado, é um consórcio. Esse consórcio já foi antes, quando já tinha o presidente Bolsonaro, esse consórcio já atuava para derrubá-lo, na tentativa de acabar com a imagem pública dele, tanto que muita coisa foi dita e pegou, por exemplo, em relação à pandemia, os números da pandemia, que não trouxe vacina, nada disso aconteceu, essa não é a verdade. O Brasil foi um dos primeiros países a trazer a vacina, mas o que a mídia disse a respeito disso acabou arrastando o Bolsonaro para coisa que ele nunca fez. E, ao contrário disso, também nós temos uma passação de pano absurda para o Lula, não falando desses discursos inconvenientes, ou esses discursos que afetam, de fato, as pessoas que estão ali junto com ele, e as bobagens que ele faz, politicamente falando, e diplomaticamente seria assim, eu fico pensando, nossa, e se fosse o Bolsonaro? Então, está muito claro,
Então não existe nada gratuito, não existe petista grátis. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.